Olá! No ano de 2016, o Brasil enfrentou diversos conflitos políticos, dentre eles o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Com isso, o país entrou em crise e vivenciou a segunda destituição da presidência da República no período democrático. A primeira foi em 1992, com Fernando Collor. Diante deste cenário político, a jornalista Laiane Serrano viu o tema como uma oportunidade para desenvolver seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela acompanhou as dificuldades que 12 repórteres enfrentaram durante o processo de impeachment e retratou tudo por meio de crônicas, em seu livro Repórteres do Distrito. Este é o tema do Doc Oficina de hoje, e Laiane Serrano é a nossa convidada. Olá, Laiane, tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. O que te motivou a escolher esse tema? Então, quando eu escolhi jornalismo político, eu lembrei de algo que eu ouvi em uma banca, né? Que você ou escolhe o tema do seu TCC ou por ser uma paixão ou por ser um desafio. E eu acredito que quando eu escolhi o jornalismo político como tema, eu consegui unir as duas coisas. Porque eu sou apaixonada pela área de reportagem e porque também eu tive o desafio de estudar sobre a política brasileira, que era um tema que eu não conhecia muito. E como surgiu a ideia de retratar a visão dos repórteres sobre o cenário da política brasileira? Então, eu estava estudando a revista Piauí, quando eu li uma matéria da Carol Pires, em que ela falava de uma coletiva que o presidente da República faz todo o final do ano com jornalistas. Ele prepara um café da manhã para responder diversas perguntas dos jornalistas. Então, surgiu a dúvida do que o jornalista em Brasília faz, de quais locais ele costuma frequentar. Então, eu tive a curiosidade de conhecer um pouco mais dessa rotina lá em Brasília, que é totalmente diferente dos jornalistas que trabalham aqui em São Paulo. Foi aí que eu peguei o gancho de falar com os repórteres e entender melhor como é o trabalho deles com política. E como que foi a escolha desses 12 repórteres? Você usou algum critério para isso? Então, inicialmente, o critério era trabalhar em Brasília, né, óbvio, e também ser de veículos diferentes. Como você conseguiu esses contatos dos repórteres? Então, foi de diversas maneiras, assim, até então eu não conhecia ninguém, né? Eu liguei nas redações, pedi o contato deles de e-mail, de telefone. Alguns professores também indicaram alguns alunos que estudaram aqui do Mackenzie, que estão trabalhando hoje na área. E eu também fiz uma viagem lá em Brasília, onde eu consegui alguns contatos, mas as redes sociais me ajudou muito. Eu fiz muito contato com eles pelo Facebook. E eles eram acessíveis em questão de horário, questão de responder rápido nas redes sociais? Como que foi? Sim, eles me retornavam rápido, mas assim, eu tive que atender ao tempo deles, né? Teve muitas entrevistas que eu fiz 9 horas da noite, 11 horas da noite, porque lá é uma correria. Então, eles foram super atenciosos comigo e, nossa, contribuíram muito, assim, pelo meu trabalho. Não é à toa que de 10 eu consegui 12 entrevistas e todas foram ótimas. Eu vi que um dos repórteres que você entrevistou foi um ex-aluno do Mackenzie, o Marcelo Sabroso. E você contou no seu relatório que foi uma das entrevistas mais longas que você teve. E eu queria saber, dessas histórias que ele te contou e que te chamou a atenção, qual delas que te impactou mais, que chamou mais a sua atenção? Tá, o Marcelo é um querido. Consegui o contato dele aqui por meio de um professor. E, assim, até então eu fui entrevistá-lo como o jornalista, né? Um jornalista que trabalha em Brasília. Mas eu não sabia que ele era assumidamente homossexual. Então, ele me contou que uma das histórias mais interessantes foi a entrevista dele com o Bolsonaro. Me contou não das dificuldades, mas do desafio de entrevistar políticos como ele. Laiane, eu achei a capa do seu livro muito interessante. E eu gostaria de saber como que foi o processo de produção dessa capa, se você teve algum tipo de ajuda. Então, eu queria muito trabalhar com caricatura, porque tem muita relação com as charges políticas, né? Uma ilustração utilizada nas charges políticas. Então, eu contratei um artista e orientei ele sobre onde ficaria o jornalista, sobre o Congresso Planalto atrás. Eu que orientei a ele como estruturar a capa.
E nós vamos conversar um pouco mais sobre este livro com a Laiane no próximo bloco. Continue conosco, o Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta e nossa entrevistada é a jornalista Laiane Serrano, autora do livro reportagem Repórteres do Distrito, que foi seu trabalho de conclusão de curso. Laiane, por que você escolheu fazer um livro como TCC? Eu queria ter experiência de autora, né? Eu já tinha feito revista, já tinha trabalhado com documentário, então me dei esse desafio de fazer um livro, de ter a experiência de ser uma autora. E por que a crônica como forma textual? Eu sempre gostei muito desse estilo, né, primeiramente. Mas também é um estilo de texto que eu poderia trabalhar uma criatividade, né, na linguagem. Eu poderia usar humor, eu poderia usar metáforas, enfim. E também é um texto curto, que não tem por que a pessoa não ler até o final. E, além disso, também, eu não tinha condições financeiras de ficar lá em Brasília por muito tempo, acompanhando diariamente 3 jornalistas para fazer um perfil mais aprofundado. Então, eu pensei em fazer diversas histórias e isso me possibilitou de conversar com mais jornalistas e fazer mais contatos, que nessa área é uma questão de sobrevivência. Você mencionou no seu relatório que você conversou com a Carol Pires como fonte e ela serviu como fonte de inspiração para o seu trabalho de TCC. Depois que ela fez uma reportagem para a revista Piauí, quando ela falou com a Dilma Rousseff. Laiane, você sempre gostou de ler sobre política ou foi algo adquirido no jornalismo? Não, porque eu não entendia muito bem, né? Mas depois que eu fiz esse TCC, a vontade de até trabalhar na área surgiu. O que você mais gostou de fazer no seu TCC? Eu gostei de viajar, conheci Brasília, foi muito interessante conhecer a estrutura, me ajudou a entender muito como funciona a política no Brasil. E também gostei de ter contatos com jornalistas. Foi incrível, assim, boa parte, se não todos, são apaixonados pelo que fazem, e isso contagia. Quais foram as maiores dificuldades, tanto na apuração quanto na produção do livro? Na apuração foi, com certeza, a pesquisa, né, sobre a política brasileira. Eu tive que frequentar a biblioteca de direito, biblioteca de administração. Então, eu tive que estudar umas coisas que eram muito fora do jornalismo, né? Era muito política. Então, eu tive muita dificuldade. Tinha que estudar e pesquisar muito sobre isso. Tinha muita coisa para falar. E no livro foi a diagramação, sem dúvida. Laiane, você participou do programa Jornalismo e Poder, do Jornalismo Sem Fronteiras, e teve a oportunidade de viajar para Brasília para conhecer mais sobre a esfera política do nosso país. Eu gostaria de saber como foi essa experiência para a sua vida, tanto pessoal quanto para a sua carreira. Um programa muito interessante, porque foi por meio dele que eu consegui contato com os primeiros jornalistas lá em Brasília. E também por meio dele eu consegui fazer as visitas, sobre os principais prédios lá em Brasília, e foi muito interessante, porque, como eu disse, eu consegui entender melhor a política no Brasil, conhecendo a estrutura que existe lá. Eu não sabia que existia uma redação para os jornalistas dentro do Congresso, dentro do Planalto. Eu não sabia que existia o Salão Verde. Poxa, vira e mexe, aparece na TV o Salão Verde, jornalistas trabalhando lá, e eu não sabia. Quando eu cheguei lá, tudo ficou muito mais claro. E, por incrível que pareça, eu me senti muito à vontade. Acho que esse foi um bom sinal. Laiane, ainda sobre o seu livro, depois de tantas pesquisas e de ter ouvido esses repórteres, qual a conclusão que você tirou dessa experiência que você teve? Conclusão? Que o jornalismo não é nem um pouco glamouroso. Apesar de trabalhar com os 3 poderes lá, o jornalista lá não tem horário para almoçar, eu lembro que eu fiz uma coletiva com o Henrique Meirelles, nessa oportunidade com o programa, e a gente esperou umas 3 horas no horário de almoço para fazer a coletiva, e estava a grande imprensa. Então, também eu refleti um pouco sobre as leis trabalhistas na nossa área, que não são um pouco favoráveis. E o que você tem a dizer para os futuros formandos, que, assim como você, desejam também explorar a política como tema de TCC? Acho que, assim, se você quer apostar nesse tema, você tem que ter muita curiosidade, porque você vai ter que pesquisar, fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre a história do Brasil, sobre a economia e as leis. E são assuntos muito complexos, né? Então, a minha dica é ter muita força de vontade
muita curiosidade sobre esses temas. Laiane, foi muito bom conversar com você. Parabéns pelo seu livro e muito sucesso na sua carreira. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo boa sorte aos formandos. E a você, telespectador, agradeço a companhia. Continue acompanhando o nosso programa e até o próximo DOC Oficina.